Então vamos ficar de pé, iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós que estamos reunidos aqui em oração, vamos apresentar a Deus o Padre Gilberto, que está se recuperando de uma cirurgia, tirou um tumor, na garganta, que o Senhor possa restaurar, a saúde dele, dar uma boa recuperação da cirurgia, que ele continue exercendo seu ministério. É um padre amigo lá do estado do Rio de Janeiro, que estudou com a gente. Também colocar a vida da Edivanda e a vida da Idelma, que fizeram aniversário esses dias. O Senhor renove a vida delas, dando saúde e paz. E vamos nessa e todas as intenções guardadas em nosso coração rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos retomar então. Opa, deixa eu ajudar aqui que está difícil aqui. Abrir a cortina. Pronto. Bom, a gente viu o fundo de cena, o que estava... De lá, se puder aumentar um pouquinho o som, para não precisar ficar encostando a boca no microfone, valeu. Então, a gente no encontro passado viu o contexto histórico, o fundo de cena, o que estava acontecendo na história. Olha o aniversariante chegando aí. Agora tem café. E Delma chegou. Boa noite, Delma. Ali é outra aniversariante ali, se quiser sentar aqui do lado, mas tem lugar aqui. Eu falei, Adelar, que ninguém senta no primeiro. Todo mundo senta no segundo banco e para trás. Então a gente viu o contexto histórico, toda a parte histórica, o que estava acontecendo, e agora a gente vai começar o primeiro livro dos Macabeus. No encontro de hoje a gente vai ver o primeiro livro dos Macabeus. Depois, o segundo livro dos Macabeus. Uma perguntinha, o segundo livro dos Macabeus é continuação do primeiro? Quem veio no encontro passado sabe que não, O primeiro, ele vê um período histórico que vai, se não me engano, até a morte de Simão Macabeu, e o segundo pega ali os primeiros 15 anos da resistência dos judeus contra o Antíoco IV e o desejo desse rei de querer que os judeus renegassem a sua religião, negassem a sua religião e fosse cultuar os deuses pagãos, para a religião pagã. Então, segundo o livro de Macabeus, é a primeira parte, só que com outra versão, que a gente vai ver em detalhes
quando a gente falar do segundo livro dos Macabeus. Mas só muito bem. Estão sabendo legal. Isso aí. Então, o primeiro livro dos Macabeus, depois de um breve relato da difícil situação que a gente vê no primeiro e no segundo livro, no segundo capítulo desse livro, né? Então ele vai falar a difícil situação, o que está acontecendo no primeiro e segundo capítulo. Vamos só abrir a Bíblia aqui. Tem um... Está ouvindo? Um chiadinho de... Ah, tá. Pode ser, irmão. O primeiro livro de Macabeus, então, é o capítulo 1 e 2. Ele vai falar da situação que tá fácil ou está difícil? A situação lá dos Macabeus. Está difícil, né? Então, ele começa falando do meu xará, Alexandre Magno, filho de Filipe. Então, ele vai dar um pouquinho a situação histórica, né? Depois, vamos só ler os títulos que estão em cinza aí. Primeiro título que a gente tem na Bíblia daí da CNBB, qual que é? O primeiro capítulo de 1 Macabeus. Do primeiro livro de Macabeus. Isso. Como é que é o título? Primeiro, Alexandre Magno. A gente já viu um pouquinho a história dele. Esse rei da Macedônia que, né, conquistou várias terras e fez um vasto império. Bom, o outro título que a gente tem na CNBB é A Campanha do Egito e Saque do Templo, né? Todo mundo está acompanhando aí? Só o título, só para a gente... Qual que é na Ave Maria o seu aí? Aí depois vem Antíoco IV Epífanes e em Israel. E Antíoco ocupa Jerusalém, né? Então, seja bem-vindo, Lúcia. Antíoco ocupa Jerusalém, né? Que vai falar justamente essa parte aí. E depois a gente tem lá outro título que é Apolônio em Jerusalém, construção da cidade, porque o rei enviou o chefe dos impostos, dirigiu falsas palavras de paz e foi levando prisioneiros. Quer dizer, aí começou a perseguição propriamente dita, né? Depois, Antíoco IV suprime o judaísmo, tudo que é quarto, lembra que a gente foi falar, Seleuco IV, Antíoco IV, né? Foi complicado para a história do povo, né? O povo de Israel, o povo de Deus, porque houve muita perseguição. E aí, no capítulo 2, primeiro capítulo 1, ele dá a situação que está nada fácil, não está nada fácil. E aí no capítulo 2 vem a revolta de Matatias, né? Que começa falando de Matatias, que tem os 5 filhos lá, né? E ele começa a se revoltar, a fazer uma forte resistência a esse rei, principalmente Antíoco IV, que queria, que estava perseguindo os judeus e queria impor a religião pagã, o helenismo. Aí nós temos ainda, porque ali vai até o versículo 70, é grande esse capítulo, né? Até o versículo 70. Então a gente tem depois outro título, que é o sacrifício de Modim, depois Matatias no deserto e o testamento e morte de Matatias, que vai encerrar o capítulo 2, né? Então, o capítulo 1 dá um pouco a história, o que está acontecendo a partir de Alexandre Magno,
rei macedônio. Então, Alexandre é citado aqui no livro de Macabeus. E depois, a resistência de quem? De que sacerdote que tinha 5 filhos? Matatias. Ele começa a resistir a essa imposição do paganismo, tá? Aí, logo em seguida, o que a gente tem? Os feitos de Judas Macabeu. Quem que é Judas Macabeu? É filho de quem? Matatias. Então, o capítulo 3 começa a falar de Judas Macabeu. Faz um elogio para ele, começa a falar das vitórias dele, né? Vitória sobre Apolônio e Seron, regência de Cílias, Gorgias e Nicanor, concentração em Maspas, e aí vai falando das batalhas que ele teve que realizar e as vitórias dele. Seja bem-vinda, Karina, juntamente com o herdeiro Vitor, João Vitor. Muito bem, João Vitor. Então, começa a falar dos feitos de Judas Macabeu. João Vitor, amigo de Samuel. Samuel já chegou ali para interagir um pouco com ele, tudo bem. Então, os feitos de Judas Macabeu, que vai do capítulo 3, de 1 a 9, e depois o versículo 22. Tudo isso a gente está falando, que como a gente combinou, depois vocês vão fazer o exercício de casa, vão ler em casa, né? Essas passagens todas, depois vocês em casa vão acompanhando aí. Bom, aí a gente vê os feitos também de Jonatas. Uai, quem que é Jonatas? Jonatas é filho de quem? De Matatias também. Irmão de quem? De Judas Macabeu. Então, Jonatas, ele vai aparecer lá no capítulo 9, versículo 23. Está lá bem grande lá. Jonatas Macabeu, que vem depois de Judas Macabeu. Vocês estão acompanhando a sequência? Primeiro a gente tem Matatias, que é o pai. Depois a gente tem Judas Macabeu, que começa a realizar várias batalhas e muitas vitórias. Depois dele vem Jonatas Macabeu, que vai continuar essa resistência, vai continuar se colocando contra a imposição do paganismo. E esse Jonas vai até o capítulo 12, então a gente vai passar o 9, o 10, né? Vamos, o 11 e depois o 12. Tá? Ok. E aí a gente vê, logo depois de Jonatas, quem que entra em cena? Simão, também Simão Macabeu, que é filho de Matatias e que é irmão de Judas, e Jonatas é o outro filho, Simão Macabeu. Simão, e esse Simão que com ele vai começar a dinastia dos Asmoneus, que aí sim os judeus vão tomar o poder, né? Eles vão liderar poder. O poder que antes estava nas mãos dos Antíocos lá, né? O Antíoco IV, que era quem que estava, era do Egito ou era da Síria, o Antíoco? Lembra? Da Síria, muito bem. Ele era rei da Síria. Ele pegou o norte lá, né? Aliás, não só da Síria, toda aquela região lá a gente viu no mapa do norte. Ele que começou a perseguir, que quis impor a religião pagã, né? Isso aí, irmão. Toma o tamarindo que está gostoso. Ele que impôs a religião pagã. E aí começou a resistência. Quem que vai resistir por primeiro? O pai, Matatias. Depois dele vem Judas Macabeu, que é o mais famoso de todos. E depois vem quem? O irmão, que é Jonatas. E por fim vem Simão.
com Simão eles tomam definitivamente o poder. E aí não tem que prestar mais obediência e se submeter à religião pagã. Agora os asmoneus, que é da família, né, lá de Judas Macabeu, dos seus irmãos, que vai começar a dinastia. E vai até o período em que Roma vai tomar conta. No ano 63 vem com o imperador Pompeu, Roma vai tomar conta então daquela região. Beleza? Então, aí a gente já tem aqui os irmãos, ó. Judas Macabeu, de 166 a 160, que dá quantos anos? 6, né? Soninha chegou, a alegria começou. Vem mais perto, Soninha. Depois Jonatas foi de 160 a 142. 160 a 142 dá quantos anos? Aí, a matemática aí, ó. 160, 150 vai dar 10 anos. 140 dá 20, menos 2, né? 18 anos. Então, 6 que foi o Judas Macabeu, 18 anos que foi o Jonatas, e depois veio o Simão, que foi de 142 a 134. E aí? 142 a 134 dá mais 8 anos. Então, 8 mais 18 mais 6, 32 anos que a gente tem aí, de Judas Macabeu até Simão. Só que depois de Simão, até o ano 37 mais ou menos, que foi quando Herodes, o Grande, tomou conta lá daquela região. Então, eles vão ficar, vamos dizer assim, no poder por mais quase 100 anos, porque de 134 até 37, a gente já tem aí quase um período de 100 anos que eles vão ficar no poder. Lógico que nesse poder vai acontecer muitas coisas também que, né, eles não vão ser assim fiéis 100% à lei, 100% ao Senhor. Né, vai acontecer depois muitas alianças aí que não vão ser muito bem vistas. Tanto é que para os judeus, né, aliás, até os dias de hoje, os amoneus eles não são bem vistos. Essa dinastia que passou de pai para filho e neto, não são bem vistos, porque quando eles chegaram no poder, eles acabaram cedendo a muitas alianças que, né, fizeram com que eles se desviassem um pouquinho da religião, da lei de Deus, etc. Como a gente vê até em outros passos no Antigo Testamento. Quando a pessoa chega no poder, quer dizer, ela batalha para manter a lei. Aí, às vezes, a pessoa chega no poder e tem sempre aquela tentação, né? E até hoje, né? E pode acontecer com qualquer um de nós, né? Aquela tentação é só a pessoa ter um pouquinho de poder, um pouquinho mais de dinheiro. Agora eu não preciso de Deus. Estou bem, né? O que acontece hoje muitas vezes, né? Oi? Ou o próprio sistema, né? A pessoa vai se corrompendo, né? Para conseguir uma coisa, eu tenho que ceder de um lado, toma lá da cá e etc. Mas não precisa entrar nem muito no campo da política, né? Na sociedade mesmo a gente vê. É só a pessoa conseguir um pouquinho, ter uma condição um pouquinho melhor, né? Ou ter um pouquinho mais de poder, um pouquinho mais de status, um pouquinho de fama, vira celebridade e tem mais condição de dinheiro. Agora eu não preciso de Deus. Eu posso pagar plano de saúde, posso internar nos melhores hospitais, se eu ficar com saúde eu pago, tudo eu pago, né? Mas a vida, quem sustenta é Deus, né? E isso aí não tem preço. Então, o que adianta tudo isso se hoje à noite pode ser pedido contas da tua vida? E aí, né? Então, a gente tem que sempre estar o quê? Vigilante, né? Porque a gente pode passar por essa situação também, né? E como eles passaram, né? Então, a gente vê um pouquinho
a gente viu assim nos capítulos, né, os capítulos iniciais, a cena, né, o que estava acontecendo, o contexto histórico. Depois Matatias, o pai, né, depois Judas, Jonatas e Simão. Com Simão eles conseguem então chegar no poder e aí continua a dinastia dos Asmoneus, certo? Então, gente, olha aqui a linha do tempo que eu coloquei para facilitar o nosso estudo. O que a gente tem aqui, ó? No ano 175, entra em cena Antíoco IV, rei da Síria, e ele vai começar a impor a religião pagã, o helenismo, né? Então, esse período, ele está no capítulo 1 e 2 do primeiro livro de Macabeus. Isso aqui é o que está na Bíblia. Esse livrinho significa o que a gente vai encontrar na Bíblia, tá? Depois, esse período em vermelho aqui, quem que está no poder? Os Seleucidas, que são os reis da Síria. Quem que estava antes da Síria? Os reis da onde? Governando a região da Judéia. Quem que estava antes depois dos persas? Você voltou muito. Aí veio Alexandre, muito bem, mas aí dividiu, lembra? Os 4 generais. Os Seleucidas, porque Seleuco era um general, só que ele ficou lá com a região da Síria. Mas antes dele tinha outro general que governava a Judéia. Quem que era? Da onde que era? Dá uma pista, qualquer coisa. Antes dos Seleucidas, quem que... Porque eles estão no norte, né? O rei da Síria. Quem que governava antes? Se não era o norte, era o sul. Não, Neemias está antes. Quem que estava no sul? Estou dando a pista. Quem que estava lá no sul? Os Ptolomeus. Eles ficavam em qual região? Era rei do... Muito bem, Lúcia Rosa Rodrigues, o ponto para o Piracema. Ele era rei do Egito, eram os reis do Egito. Depois os reis da Síria, eles tomaram conta dessa região, numa batalha, e começaram a governar essa região da Judéia, mas era o rei do Egito, que era um dos generais, Ptolomeu é um dos generais de Alexandre. Lembra que eu mostrei para vocês, deixa eu ver se dá para voltar aqui rapidinho para a gente lembrar essa história. Não, isso aqui é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra... Tem que voltar bastante. Vamos voltar mais. Aqui, ó. Lembra desse quadro aqui, ó? Aqui Antíoco, que está agora governando. E quem que estava tomando conta era, no Egito, Ptolomeu. Os Ptolomeus. Só que eles deixavam o pessoal exercer, né, a religião deles, professar a fé deles sem intervir. O problema foi que depois os Seleucidas, rei da Síria, eles tomaram essa região aqui, ó. O que era azul ficou amarelo, ou seja, foi governado pelos Seleucidas que estavam com toda essa região. Tá? Esses 2 outros generais a gente não vai nem falar para eles, que eles não interessam muito para a gente agora, tá? Então, só para vocês lembrarem. Agora vamos lá para frente, que isso aqui já foi. Bom, então a gente estava aqui falando o quê? Antíoco IV, rei da Síria, tá? Ele é tratado no primeiro e segundo capítulo do primeiro livro de Macabeus. A gente esquece o segundo agora, vamos focar no primeiro. Depois veio Judas Macabeu, no ano 166, que aqui ele já é tratado no capítulo 3 ao capítulo 9. Fala de Judas Macabeu, certo?
Depois, ele ficou 6 anos, né? Depois veio Jonatas, o irmão dele, do 9 ao 12, capítulo 9 a 12. E depois Simão Macabeu, também irmão, foi de 142 até 134. Essa linha dos Asmoneus, que pode ser com ou sem H, ela continua, porque os Asmoneus é a dinastia da família lá dos Macabeus, que dá continuidade até chegar ao Herodes, praticamente. Porque Roma vai chegar, mas vai deixar eles meio ainda no poder, vamos dizer assim, naquela região. O problema é depois. Então, só para vocês entenderem tudo que está acontecendo no livro no primeiro e segundo livro Macabeus. Então, o que a gente tem aqui? O capítulo 1 e 2, vocês vão ver a história de Antíoco IV. Capítulo 3 a 9, quem que está em cena? Quem? Judas Macabeu. De 9 a 12, quem? Jonatas. De 13, capítulo 13 ao capítulo 16 do primeiro livro de Macabeus, Simão Macabeu, que já é o que vai tomar conta, ele vai assumir o poder e vai conseguir acabar com a perseguição por parte dos reis da Síria. Beleza? Só para vocês entenderem, porque quando você estiver, por exemplo, você está lendo a Bíblia e de repente, se você estiver no capítulo 10, Soninha, você está lendo, está no capítulo 10, está falando de quem o capítulo 10, de modo geral? Olhando aquele esqueminha lá, para facilitar a sua vida. De Jonatas, Jonatas. Entendeu? Como é que é? Então, quando você tiver... eu estou no capítulo 5. O capítulo 5 está dentro do contexto de Judas Macabeu. Então, isso aqui é para facilitar a leitura de vocês. Na hora que vocês estiverem lendo, vai ajudar vocês a entender quem que está em cena. Por quê? Gente, porque acontece um monte de guerra, um monte de batalha, alianças aqui no meio. Então, para ajudar a leitura de vocês, para vocês não se perderem no meio do caminho. Gente, eu já esqueci de onde eu vim, para onde eu vou. Eu já não sei nem mais quem eu sou. Calma, respira fundo, porque através desse esquema você consegue se achar um pouco. Porque no meio do caminho vai ter um monte de coisa, vai acontecer um monte de coisa. Então, isso é para vocês não perderem o foco. Eu vou mandar depois para vocês esses no grupo. Se eu não mandar, é porque eu esqueci, mas vocês me lembram que eu mando, tá bom? Lá, a Lúcia já anotou ali, mas não tem problema. Tá? Por exemplo, tem Báquides é derrotado e deixa a Judéia, fortificação de Báquides, tem outras, é igual uma novela, né? Tem a trama principal e tem outras coisas que estão acontecendo, né? Aí você fala, mas às vezes tem uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas faz parte lá do enredo. Alguma coisa, direta ou indiretamente, vai estar ligada ali, é igual a novela, a gente está vendo, tem o roteiro, a trama principal e tem outras histórias que vão em paralelo, né, para dar mais emoção, né, a coisa. Então, aqui é a trama principal, tá? Para vocês não se perderem na hora da leitura, porque ele é um livro um pouquinho mais difícil da gente ler, porque fala muito de guerra, fala de aliança. Então, isso aqui é mais a chave de leitura para vocês pegarem o esquema, tá? Vamos falar então desses irmãos, né? Bom, primeiro lugar, Judas. Judas conseguiu vencer os sírios e recuperar o templo que ele mandou purificar e dedicar de novo no ano de 164. Isso está lá no 3º e 4º livro de Macabeus. Só que Judas morreu no campo de batalha, que a gente vê no capítulo 9, versículo 17, né? Então, como é 2 versículos só, dá para a gente ler aqui rapidinho. A batalha tornou-se ainda mais renhida e de ambos os lados houve muitas baixas. Estou no 9,17
indo para o 9, 18. Também Judas sucumbiu e os outros fugiram. Jonatas e Simão, irmão de Judas, recolheram o seu corpo e o sepultaram no sepulcro da família em Modim. Tá? Então, por quê? Porque o Antíoco IV, o rei da Síria, eles tinham invadido o templo, tinham tomado o templo, e quem que ele colocou lá dentro do templo? Nossa, quem responder essa aí vai ganhar nota 10. 2 copos de suco de tamarindo. Especial, com limão. Que estátua de quem que ele colocou lá dentro do templo, profanando o templo? Isso. Estátua de quem? Que deus grego é esse que ele colocou lá dentro? Tem a ver. Se lembra? Isso aí é mais difícil. Isso aí é para... já é uma pergunta nível hard. Já é de Enem para cima. Né, dona Ju? Tem a ver com o que você falou, Paula? Eu falei de Ptolomeu. Não é Ptolomeu, porque Ptolomeu é rei, mas tem a ver com... Tem essas letrinhas que tem algumas letras desse nome, tem na pergunta dá 4 opções. Letra A, Zeus. Letra B, esses deuses gregos aí, como é que vai lembrar deles agora? Enquanto isso, vai colando aí, ó. Vai vendo. Deixa eu ver aqui. Não, mas aí vocês já passaram esse nível, né? Faustão, não. Também aí. Ah, tá. Opa. Ih, vai ser legal esse aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Para ficar bem. Então é Júpiter, né? Ele colocou lá uma estátua. Podia. Vocês podem também formular perguntas interessantes, que aí a gente faz essa brincadeira aqui também, né? Eu não tinha pensado no planeta. Eu ia falar letra A, sei lá. Atenas, letra B, Poseidon, letra C, Apolo. Aí acertar, porque vocês estão com Júpiter na cabeça. Bom, só não ia sair, né? Não ia sair. Estava na cabeça, mas não ia sair pela boca. Então, o Judas consegue algo incrível, que é recuperar o templo, fazer a dedicação de novo no ano 164 e purificar o templo dos deuses, né, que eles profanaram o templo, colocaram a estátua de Júpiter no templo, profanando o templo. E estavam tomando conta, até que Judas conseguiu, então, recuperar o templo. E isso à custa de muita batalha também, e até da vida dele, porque depois ele morre no campo de batalha. Ele consegue uma parte, mas não consegue tudo. O poder ainda continua na mão dos inimigos. Veio quem depois de Jonatas? Aliás, veio quem depois de Judas? Jonatas. Jonatas, então, foi ainda mais feliz em suas campanhas militares e diplomáticas. Mas ele começou a se afastar do ideal do seu pai, e aqui começou a decair um pouco, né? Por quê? Porque ele fez aliança com pagãos,
e colocou os interesses políticos acima dos interesses religiosos, né? Então, Jonatas já começou a decair um pouquinho, começou a... ver se tem aqui, ó. Jonatas vira sumo sacerdote, depois, a aliança de Alexandre com Ptolomeu VI e Jonatas, né? Esse Alexandre já é outro Alexandre, né? E nesse período aqui, Alexandre Magno já tinha morrido, né? É outro Alexandre que faz aliança com Ptolomeu VI e com Jonatas, né? Então ele começa a fazer aliança e pensar mais no interesse político do que no interesse religioso. Jonatas aceitou ser nomeado sumo sacerdote pelo rei sírio Alexandre Balas. Então, o rei sírio Alexandre Balas nomeou ele sumo sacerdote, mas com que autoridade, né? Um rei sírio, misturando aí a religião, né, com o interesse político e tal. E o Jonatas morreu vítima de uma emboscada no ano 142, tá? Então, Matatias primeiro, depois veio Judas Macabeu e depois o irmão dele, Jonas, que já começou a fazer umas alianças aí, colocando a política, os interesses políticos acima dos interesses religiosos. Inclusive, ele aceitou ser nomeado pelo sumo sacerdote, como sumo sacerdote pelo rei sírio Alexandre Balas, que a gente vê isso aí deixa eu ver aqui. No capítulo 10 da 1 Macabeus, Alexandre Balas nomeia Jonatas sumo sacerdote, Alexandre Epífanes, né? O Alexandre Balas. Beleza? Depois de Jonatas veio então quem? Simão. Simão, que teve um prestígio ainda maior, cultivando amizades com os estrangeiros. Aí ele fez amizade com todo mundo. Com quem que ele fez amizade, Delma? Com, aqui, sírios, aniversariante. Com quem que ele fez amizade? Espartanos, né? O pessoal lá de Esparta, na Grécia. E fez amizade com quem? Romanos. Então ele foi fazendo amizade com os sírios, com os gregos, né? Com os espartanos e com os romanos. E aí obteve então autonomia política para seu povo. Ele usava os títulos de sumo sacerdote e etnarca, que quer dizer chefe da nação dos judeus. Quer dizer, ele era um chefe religioso e um chefe político. E ele morreu numa cilada, de modo trágico, né? Numa cilada, e teve como sucessor o seu filho João Hircano, no ano 134, que é o final desse livro. Macabeus, 1 Macabeus 16, olha lá o versículo, vamos lá no versículo 20, vamos no versículo 23, só para a gente pegar o finalzinho realmente, 16, 23. Os outros atos de João, que João é esse? O filho de Simão, João Hircano, né? A gente está falando aqui dele, João Hircano. Os outros atos de João e façanhas que realizou, a reconstrução das muralhas, enfim, todos os seus empreendimentos, essas coisas estão registradas nos anais do seu sacerdócio,
desde o tempo em que ele se tornou sumo sacerdote, depois de seu pai. Pai dele, Simão, então, aí dá continuidade depois na dinastia. Então, quem que veio? Matatias, depois Judas, Jonatas, Simão e termina com o João, filho de Simão. E continua, mas não está na Bíblia. Essa continuidade a gente vê na história, mas a gente não tem registro na Bíblia. Por quê? Porque o segundo Macabeu não é continuação. Ele fala só do primeiro período lá, de forma um pouquinho diferente. Beleza? Então, a gente tem a visão geral, do primeiro capítulo até o último. O que está acontecendo, assim, de modo geral. E como que a situação foi piorando. Por quê? Porque depois eles foram começando a fazer aliança com os estrangeiros. E aí o negócio não foi ficando muito bom do ponto de vista religioso. Pode ter melhorado do ponto de vista político. Porque ele precisou fazer essas alianças com quem? Com os sírios, espartanos, romanos. Aí ele conseguiu a autonomia política, porém a religião, tanta amizade, tanta aliança com os estrangeiros, acabou deteriorando um pouquinho o aspecto religioso, infelizmente, porque Matatias e Judas Macabeu tinham a religião em primeiro lugar, e depois Jonatas e Simão foram colocando outros interesses acima da religião, e aí, por isso que os asmoneus não são tão bem vistos assim pelos judeus. Quando fala asmoneu, ele já fica meio, porque não foram tão fiéis assim. Agora, o primeiro, tudo bem, gente? Tranquilo? Giovana, hoje não teve nenhuma pergunta, você sentou muito atrás hoje. Hoje? Aí fica difícil a gente perguntar, mas vamos chegar lá. O primeiro livro de Macabeus é o livro bíblico que mais se aproxima do modo científico de narrar uma história. Então, quando a gente pensa uma história, um livro de história do Brasil, história de Barra do Garças, que a gente tem lá a data, o local, o que aconteceu, a família veio não sei de onde, Dona Joana foi pioneira aqui, ela começou a história de Barra do Garças, E, enfim, o modo de contar uma história, de tratar uma história, ele é muito próximo do livro dos Macabeus, porque eles se preocupam com datas, com locais, com os fatos, de modo muito objetivo, sem ficar colocando aí o aspecto do sujeito, mas sim a história do ponto de vista objetivo. Então, ele expõe os fatos, geralmente as façanhas militares, com clareza e objetividade. Não deixa, porém, de ceder ao gosto dos historiadores semitas antigos, quando, por exemplo, exagera os números dos soldados postos em guerra, ou as dimensões da derrota do inimigo, Ou seja, ele é bastante objetivo, trata as coisas com objetividade, mas os antigos, os semitas antigos, os judeus, semitas, outro jeito de falar, os judeus antigos, eles exageram um pouco. Eles contam a história, contam os fatos, mas com um pouquinho de exagero. É o que a gente vê, por exemplo, em 4:28. 1 Macabeus 4, versículo 28. Quando ele fala do número dos soldados na guerra. Deixa eu ver aqui. No ano seguinte, Lísias recrutou 60.000 soldados escolhidos e 5.000 cavaleiros para subjugar os judeus. Quer dizer, eles gostam do 1.000. Vocês já repararam que gostam de
é de 1000 para cima, né? Ou 34 lá. Travaram, pois, a batalha e cerca de 5.000 homens do exército de Lísias tombaram, morrendo diante deles, né? Então, eles gostam de exagerar um pouco, né? Por isso é que eu coloquei quem aqui nessa figura? Né? O pescador aqui, que é típico, ele conta a história que aconteceu, porém, acaba aumentando um pouquinho, né? Tamanho do peixe, né? Agora que caiu a ficha, né? Você estava aí, mas que tem esse homem aqui? É o pescador, né? Ele pescou um peixinho pequeno, um lambari, e falou que foi um pintado, um filhote, enfim, né? E também a dificuldade, nossa, mas deu trabalho, eu briguei, foi meia hora ali travando batalha com a vara de pescar, e foi difícil, e o jacaré pulou em cima, mas eu consegui com o pé direito empurrar o jacaré, enfim, toda aquela, mas o peixe foi para casa, mas, né, teve um pouquinho aí de exagero, né? E o autor, ele se compraz, né, ele gosta de referir longos discursos e orações, né? Então a gente vai ver nesse livro também muitos discursos, muitas orações, né? Deixa eu ver aqui o capítulo 3, por exemplo, já estou com ele aberto aqui. 3, 18 a 22. Não é tão grande. O que Judas Macabeu fala, né? Ele responde: não é difícil que muitos caiam nas mãos de poucos, pois não faz diferença para o céu salvar com poucos ou salvar com muitos, pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Então, a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Então, na nossa batalha, no dia a dia também, não depende assim do tamanho das nossas, né, potencialidades, não depende tanto disso. Lógico que Deus quer precisar também de agir através de nós, e a gente precisa também colaborar para isso, mas sabendo que a vitória, a força vem do céu. Eles vêm contra nós, versículo 20, transbordando de insolência e impiedade, para exterminar a nós, nossas mulheres e nossos filhos, e levar tudo o que temos. Nós, porém, lutamos para defender nossas vidas e nossas leis. O próprio Senhor os esmagará diante de nós. Não tenhais medo deles. Então, confiando em Deus, confiando no Senhor, que eles vão conseguir vencer a batalha. O próprio Senhor os esmagará diante de nós. Não tenhais medo dele. Então, quando vier a adversidade, a dificuldade, não tenha medo não. Confie em Deus, porque a nossa força vem do alto. Bonita essa oração de Judas Macabeu, uma oração e um apelo também para que o povo não tenha medo. E confie, porque nossa força vem do alto. Se vem do alto, está tranquilo, irmão. Vai dar tudo certo. Se vem do alto, não há o que temer. E também ele quis transmitir fragmentos da poesia popular, como a gente vê lá ainda no capítulo 1, voltando um pouquinho, capítulo 1, 27 a 29. Ou quando teve um grande luto em Israel, em todo o seu território, e aí no 27 fala: todo esposo entoou lamentações, ficou de luto a que estava no leito nupcial.
A terra tremeu por causa dos seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Então, é um pouco poético, né, o jeito de transmitir aqui, né? O esposo que entoa lamentações, a que estava no leito nupcial ficou de luto, né? A esposa ficou de luto, então a que estava no leito nupcial ficou de luto, é um jeito poético próprio ali da poesia popular, de transmitir essa mensagem. Algumas passagens do livro também parecem ser o depoimento de uma testemunha ocular, ou seja, alguém que acompanhou de perto os acontecimentos. Não fala de alguém que li um documento, ouvi falar, não, fala como se fosse alguém que estava acompanhando ali. Macabeus 6, 39. Quem quer ler essa passagem? Giovana? Não? Você aprendeu a ler? 6,39, um versículo só, Giovana. Cadê o versículo 39? Aí, quando não consegue? Quem que você escolhe para ler então? Karine. Que é responsabilidade então, Karina, é contigo. Quando o sol brilhou sobre os escudos de ouro e bronze, a montanha resplandeceu como que iluminada por tantas outras lâmpadas. É o 39 só, né? Que Joaninha? É também poético, né? Mas é alguém que está vislumbrando a cena, alguém que está contemplando a cena, né? Quando o sol começou a brilhar nos escudos de ouro e de bronze, quer dizer, eles estavam lá com os escudos, né, em ordem de batalha, então, e se iluminaram ao seu clarão e resplandeciam como tochas acesas, né? Então foi uma batalha ali no sol, esse calorzinho nosso aí, e o sol brilhando nos escudos, então foi poesia na guerra, né? Poesia na guerra. Foi alguém que viu que realmente o sol lá reluzente, refletindo nos escudos. Outros trechos nos apresentam o próprio texto de documentos oficiais que o autor deve ter conhecido nos arquivos e nos anais do Templo de Jerusalém, como, por exemplo, a carta aos Romanos, que a gente vê no capítulo 8, e no capítulo 12, a carta de Jonatas aos espartanos. Por quê? Para fazer aliança. Então, para fazer aliança, não tinha o WhatsApp do rei lá de Esparta, não tinha o WhatsApp do ministro, tinha que fazer o quê? Mandar uma carta. Então, o que a gente vê? Duas coisas, que ora ele é testemunha ocular, que ele esteve presente, ora ele usou de documentos, ele fez pesquisa e trouxe isso no livro de Macabeus. Né? Por exemplo, a carta aos Romanos, que é o capítulo 8, de 23 a 32. Eita, olha lá. Este é o texto, o versículo 22, capítulo 8. Este é o texto da carta que eles gravaram em placas de bronze e remeteram a Jerusalém para que aí fosse conservada entre os judeus como memorial de paz e de aliança. E aí tem o texto da carta. Prosperidade aos romanos e à nação dos judeus, em terra e no mar para sempre. E aí vem toda a carta até o versículo 32, que é a carta aos Romanos. Então, o autor de Macabeus, ora é alguém que esteve presente, ora ele pega os documentos que ele teve acesso, né, as cartas das alianças, etc. Isso é interessante para ver que eles realmente fizeram aliança e desejaram paz e prosperidade romana, mas para ficar amigo, para poder ter a segurança política ali, ter o suporte político de outros povos.
Aqui a gente já vê Jonatas colocando o quê? Em primeiro lugar, a religião ou a política? O interesse político, né? A política. Bom, tudo bem. Tem poesia, né, no primeiro livro de Macabeus? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Tem guerra? Ixi, aí é que tem mesmo, né? Tem amor e zelo pela lei e pela religião? Tem ou não tem? Tem. Mas tem também interesse político acima da religião? Tem também. Tem um pouco de tudo aí. Para a gente tirar a lição e imitar as coisas boas e evitar, né, os maus exemplos também. Então, a leitura de 1 Macabeus, ela talvez parece um pouco árida. Às vezes a gente vai lendo, nossa, é tão diferente do Evangelho, né? O Evangelho hoje foi as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres. É tão bonito, né, ver Jesus. E aí, nossa, esse livro de 1 Macabeus aqui é tão... a linguagem mais difícil, árido, tem aliança, tem carta aos Romanos. O que eu quero com carta aos Romanos? Mas a gente tem que ver que isso aqui é a palavra de Deus, né? Então, as Sagradas Escrituras é um texto inspirado que a igreja aprovou como um texto inspirado e ele é a palavra de Deus dirigida a nós também. Mesmo sendo árida, mas a gente tem que ler por quê? Porque através dela Deus quer falar alguma coisa para a gente. Através dessa palavra Deus quer comunicar alguma coisa para a gente hoje e nos próximos dias, né, que a gente vai ler. Estudando o Enem também, como a dona Joana, mas dedicando aí uns minutinhos para a leitura. Por quê que parece árida? Porque o autor, ele se detém longamente nos acontecimentos de guerra e nas intrigas políticas. Fala muito de guerra e fala muito de política. Então, às vezes a pessoa, estou cansado de política. Esses grupos de WhatsApp é só política. Vou ler a palavra de Deus. Aí abre em 1 Macabeus, aí que vai encontrar, ai meu Deus do céu, eu vou para a palavra de Deus, fala de aliança política também. Aí não dá, vou voltar no grupo WhatsApp. Não, muita calma nessa hora. É árido porque o autor fala de guerra e fala de política, ele fala do que aconteceu. Não existe alianças políticas também até hoje. Existe, não é só a nível mundial, nível nacional, às vezes nível local também, né? Por exemplo, vai ter festa e tal. Quem que está lá? Às vezes o vereador fulano de tal comparece. Às vezes o vereador fulano de tal arremata, né? Às vezes, para não dizer sempre, né? Então, né? Às vezes o vereador nunca, ou fulano de tal, político, nunca beirou a igreja, mas na hora da festa está lá arrematando, né? Então, querendo ou não, a política, a religião, né, e a fé tá um pouco misturado. Então, a gente tem que saber discernir o que é bom, porque todo mundo tem que ser político um pouco, né? Fé e política é uma coisa que está ligada. A gente não pode deixar de ser político, não pode deixar de falar de política e de entender o que é política. É diferente de partido, né? Não pode ser partidário, não pode ser querer interesse de porque a política ela quer o bem de todos. Então, quando a gente se depara com esse livro, por exemplo, de Macabeus, que fala muito de intrigas políticas, é porque isso faz parte, né, da nossa vida. E a gente precisa ter esse discernimento também, saber separar as coisas, né? Então, é preciso perceber o quê? O que a gente tem que perceber quando a gente lê essas narrativas? A fé ardente do judeu que escreve esse livro. Porque, embora tenha intriga política, tenha aliança, tenha muita guerra, mas o que a gente percebe quando a gente lê é a fé. Por que a pessoa entra
em batalha? Por que a pessoa dá a própria vida e dá o sangue? Foi pela fé que Matatias, Judas Macabeu, principalmente os primeiros, e a gente vai ver os testemunhos dos mártires, né, daqueles que deram a sua vida, né, como a mãe lá e os 7 filhos dela, Eleázaro, e que são outros episódios, a gente percebe a profunda fé que eles tinham. E o judeu que está escrevendo esse livro, que escreveu esse livro, é um adversário enérgico da helenização ou paganização da sua gente. Ele é contra a paganização, ele é contra o paganismo, ele é contra a helenização, ele é contra a imposição de uma religião pagã. E ele quer exprimir a sua admiração pelos heróis que combateram em prol da lei e do templo e que reconquistaram para o povo a liberdade religiosa. Então, às vezes, a gente fica igual essa menina aqui, meu Deus, tanta intriga política, tanta guerra, mas se a gente for observar o livro no todo, a gente vai perceber a profunda fé que existe e por isso as pessoas, né, combateram, por isso as pessoas entregaram as suas vidas, por isso as pessoas confiaram em Deus. Por quê? Porque existe uma profunda fé, não só de Judas, Macabeu da família, mas quem está escrevendo também, porque são os nossos heróis, são os heróis da fé, são os heróis da... E hoje? Quem são os heróis da fé? Nós, né? Nós somos chamados, assim como os macabeus naquele tempo, hoje nós somos heróis, as heroínas que têm que defender a nossa fé. Ó, tá animado o povo aí fora, hein? Né? Essa animação que a gente vê tem que estar dentro de nós para defender a fé. A mesma animação, né? Para poder defender a nossa fé, uma fé ardente, uma fé que nos esmorece. Que a gente às vezes vai fazendo aliança, às vezes é aliança com a cama, aliança com a televisão, né? Não precisa de aliança política, não. Em casa mesmo tem um monte de aliança que a gente faz, né? Aliança, não, mais um pouquinho, não, acho que hoje eu não vou no curso, hoje, não sei, a missa, acho que eu vou essa aqui mesmo, negócio de pastoral, e vai fazendo aliança, e a fé vai enfraquecendo, né? Vai se apagando, né? A fé ardente, em vez daquela soprada do Espírito Santo, ela vai só, né? Agora é mês das missões, né? Está falando de missões, de formação missionária e tudo, né? A missão é um impulso de sair, mas às vezes a nossa aliança é para entrar, né? A nossa aliança não é para sair de nós mesmos, mas é para, não, hoje não, né? Se quiser, vem, eu estou aqui à disposição, mas em casa, deitado no sofá, né? Então, a gente perceber que aliança que eu preciso me desfazer para poder voltar à minha fé ardente. Porque às vezes a gente vai começando e a gente fala, essa história lá do Antigo Testamento não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, tem tudo a ver comigo. Porque às vezes sou eu igual o Jonatas, o Simão. E a gente começa a querer fazer um monte de aliança, e quando vê, a fé já se foi, né? Já está se apagando, né? Então, a gente vê como é que está a nossa fé. Medir hoje, antes de dormir, pegar o termômetro da palavra de Deus e ver como que está a nossa fé. Se está uma fé de Matatias, um herói, ou se está a fé lá de Simão, que já tinha feito um monte de aliança. Depois João Hircano e por aí, e aí por diante. Então, as diversas façanhas do livro demonstram que um zelo religioso por causa da lei santa. Por causa da lei, a batalha começa. Quer dizer, eu estou de que lado? Eu tenho a batalha. Todo dia a gente tem uma batalha. A gente está de que lado? Do lado da lei, do lado do Senhor, ou do lado do inimigo, do lado das alianças, do lado da preguiça, do comodismo. Então, se eu estou do lado da lei santa, ou seja, do lado de Deus, então vamos começar a batalha.
a batalha começa. E essa batalha, quando a gente acorda, até o momento que a gente fecha nossos olhos, e mesmo assim, na hora de fechar, ainda continua nos pensamentos lá. Essa batalha continua até a gente entrar em estado profundo de sono, porque até lá o negócio, fechei meus olhos, agora acabou a batalha. Aí não, aí é um monte de pensamento. Meu Deus do céu, e isso aqui agora, como é que... E quando perde o sono, né? A batalha vai madrugada adentro, né? Então, 2:21, a nossa batalha aqui, 1 Macabeus 2:21. E agora, Giovana, você vai ler? Não? Quem que vai ler agora o 2:21 e 22? 1 Macabeus 2:21 e 22. É lá com Matatias, hein? Fé ardente, hein? Você vai ler 2:21. Você vai ler, Giovana? Não. Então, quem que vai ler? Maria Paula. Ela tá pegando o povo da frente aqui, hein? 21 e 22, olha lá. Que Deus nos preserve de abandonar a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Só vamos seguir em frente. Nada de virar à direita nem à esquerda. Você leu 22 também? Deixa eu ver aqui. 21, 22, né? Então, observemos... a batalha começa. Pela lei santa, por causa da lei, a batalha começa. E só termina quando a lei é devidamente restaurada na vida do povo, que a gente vai ver lá em 3:20. 3, versículo 20. Olha lá, eles vêm contra nós transbordando de insolência e impiedade para exterminar a nós, nossas mulheres e nossos filhos e levar tudo o que temos. 3:20 e 21. Nós, porém, lutamos para defender nossas vidas e nossas leis. Quer dizer, enquanto alguém estiver ameaçando a nossa vida e a nossa lei, a gente vai estar batalhando. Só para quando estiver tudo tranquilo, a nossa lei estiver restaurada e a nossa vida também. E a gente observa nesse livro aqui, pode ficar aí no capítulo 3 mesmo, que o nome de Deus, ele é substituído por outra expressão, como o céu ou como ele, né? Aqui mesmo nesse capítulo, versículo 18, vai aparecer, Não é difícil que muitos caiam nas mãos de poucos, pois não faz diferença para o céu. Esse para o céu significa o quê? Para Deus, né? Então, quando vocês lerem, por exemplo, 1 Macabeus, estiver lá, céu ou ele, né, com E maiúsculo, e está se referindo a Deus, né? Deus e céu aqui são como sinônimos. Tá céu aí? E na Ave Maria está o Deus do céu. Mas aqui da CNBB está só 3:18. Olha lá. Para o céu. Isso, fechou. Isso aí, todo mundo participa, né? Vamos ver. Isso. O autor escreveu... Quando que a pessoa que escreveu o primeiro Macabeus, quando que ela escreveu, né? Então, aqui a gente tem um pouco o período, né? O autor deve ter escrito nos últimos anos de João Hircano. Quem que é João Hircano mesmo? Filho de Simão Macabeu. Ele é o quê do Matatias?
neto, né? Se ele é filho de... Ó, vocês estão sabidos, hein, gente? Meu Deus, não é qualquer um que sabe, não é qualquer um que sabe isso aqui não, hein? Então, naquele período lá, quando estava João Hircano, né, ou um pouco depois da morte dele, foi escrito o livro dos Macabeus, né? Ele foi escrito em que língua? Em hebraico, tá aqui a cola, ó, em hebraico, e foi escrito na Palestina. Não foi escrito fora da Palestina, mas foi escrito na Palestina, né, que é a região lá acima do Egito, né, a região lá de Jesus, vamos dizer assim. O livro não foi recebido pelos judeus da Palestina em seu catálogo bíblico, quer dizer, ele não está no cânon bíblico dos judeus. A Bíblia dos judeus, né, os judeus têm o Antigo Testamento, só que eles não têm esse livro. Não faz parte do catálogo de livros da Bíblia dos judeus. Por quê? Né? Porque os judeus julgavam, eles achavam que o cânon, o catálogo, a lista foi encerrada antes da época dos asmoneus, que, aliás, não lhes era de grata recordação. Como eu falei, eles não gostavam muito, eles não tinham boas lembranças. Por quê? Por causa justamente dessas alianças, que com essas alianças eles foram perdendo a fé e o zelo pela lei. Então, em que língua foi escrito o primeiro Macabeus? Hebraico. Em que região? Na Palestina. Em que período? Quem que estava governando? João Hircano. Muito bem. E por que que não está na Bíblia, no cânon dos judeus? Não gostavam muito, e também porque na época dos asmoneus eles já tinham encerrado o cânon, ou seja, eles só consideravam os livros que vieram antes do período dos asmoneus e não depois. Então, dali para frente, é igual, por exemplo, a gente fechou o cânon, né? A igreja fechou o cânon no último livro que foi escrito, que é o Apocalipse. Outros livros, outras cartas, outros documentos foram escritos, sim ou não? Sim, mas não entraram no cânon da Bíblia. Nós temos escritos fantásticos, por exemplo, Santo Agostinho, mas não está na Bíblia, porque o cânon foi fechado até o último livro que a igreja considerou inspirado, que é o Apocalipse de São João, que a gente estudou, Dona Joana leu, se emocionou e achou a coisa mais linda e maravilhosa que ela já leu na sua vida. Né? E ela descobriu que é um livro maravilhoso, um livro que ela tinha como uma coisa misteriosa, uma coisa que causava até um pouco de terror para ela, uma coisa assim, e de repente foi aberto o selo e ela viu que é uma coisa maravilhosa. Quando chegar lá, vocês vão... Se eu não participei, a Dona Joana vai de novo. Beleza, pode deixar. Os israelitas, já estamos terminando, tá? Estimavam os livros dos Macabeus como a gente vê no uso que eles fazem, que fazem os escritores. Flávio José, que é esse senhor aqui, que ele viveu de 37 a 95 depois de Cristo, e Filon de Alexandria, que morreu no ano 44. Então, havia uma estima, embora não esteja no catálogo e no cânon dos judeus, mas alguns judeus, alguns israelitas, estimavam esses livros, como Flávio Joséfo, né, que é um judeu, que estimou esse livro e fez uso deles, e Filon de Alexandria também. Quer dizer, não são todos os judeus que tinham uma rejeição a esses livros, mas alguns até usaram esses livros para dizer que tem judeu que estimou o livro, que usou o livro, como esse Flávio José é importantíssimo, porque ele fala inclusive da história de Jesus, ao período de Roma. Ele é um grande historiador judeu, e ele fala de quê? Do livro dos Macabeus.
Quer dizer que não são todos os judeus que rejeitam completamente. Alguns judeus até apreciam esse livro, porque fala do judaísmo, como que as pessoas tinham zelo pelo judaísmo, né? Gente, alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Sabe tudo, Giovana? Vamos ver então. Se vocês não têm, eu tenho, para fechar com chave de ouro agora, hein? Judas, chamado Macabeu, era filho de quem? A. Epifânio. B. Jonatas. Ou C. Matatias. A, B ou C? Giovana? A, B ou C? A, B ou C? Quer a ajuda dos universitários? Quer que a universitária Oriete te ajude? Qual é a resposta? É C, Matatias. C. Matatias. A resposta está aí? Exata. Uhul. Salva de palmas então, gente. Aí, ó. Como que você sabe? 1 Macabeus 2, 1. Tá lá, ó. 1 Macabeus 2, 1. 1 Macabeus 2, 1. Naqueles dias surgiu Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da descendência de Joaribe, o qual saiu de Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Ele tinha 5 filhos. João, cognominado Gade, Simão, chamado Taze, Judas, conhecido como Macabeu. Aí, ó, a resposta está lá no livro de 1 Macabeus. Muito bem. Segunda pergunta para fechar com chave de ouro. Giovana. Cerca de quantas pessoas morreram por terem recusado lutar no dia de sábado? Quantas pessoas morreram porque recusaram lutar no dia de sábado? E agora, hein? Ele está no capítulo 2. Está no capítulo 2. Está no capítulo 2. Agora ficou fácil demais, né? Mas tem dicas aí. Quem que vai responder agora, Giovana? Joana. E a questão é aqui na frente, hein? Estou sentindo que agora quem sentar aqui na frente... Está no capítulo 2, hein? Olha, ele está ali na parte que fala Matatias no deserto. Mas a Karina já deu a dica. Já. É uma dica muito boa que ela deu. Muito boa. E aí? 1.000 pessoas? 500 pessoas ou 300 pessoas? Dona Joana, letra A, B ou C? Na A, 1.000 pessoas. Você vai na A seguindo a universitária. Qual passagem que está? 1 Macabeus 2, 38, né? Temos ali o 34, também fala de 1.000 pessoas. E o 38 também. Aliás, o 34 fala o seguinte. Aliás, o 32. Muitos desses homens do rei correram atrás deles e alcançaram, acamparam junto deles e prepararam-se para atacá-los em dia de sábado.
Disseram, pois, a eles: agora basta, saí, obedecei a ordem do rei e tereis a vida salva. Os judeus responderam: não sairemos, nem tampouco obedeceremos a ordem do rei, profanando o dia de sábado. E começou o ataque. Eles, porém, não reagiram, não atiraram uma única pedra, nem mesmo fecharam a entrada dos seus esconderijos. Disseram apenas: morramos todos em nossa integridade. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais injustamente. Assim mesmo, os homens do rei os atacaram naquele sábado, e eles morreram com suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos, cerca de 1000 pessoas. Quer dizer, por ser sábado, eles se recusaram a lutar, por ser um dia de sábado, e está na lei, né, dos judeus. Então morreram cerca de 1000 pessoas. Mas a gente sabe que depois eles começaram a reagir. A primeira leva foi todos mortos, e depois eles começaram a reagir e contra-atacar, e aí essa vitória se deu finalmente com Simão Macabeu, filho de Matatias. Brilhante? Estão sabendo mais, hein? E com isso, até a próxima aula, se Deus quiser. Terminamos a aula também completa hoje. Tá? Alguma pergunta ainda? Alguma sugestão? Não? Só agradecer a Deus mesmo e tomar depois o suquinho de tamarindo, né? Então, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.